Ministro Alexandre de Moraes determina que a Polícia Federal identifique integrantes de grupo no Telegram com ataques a ministros do STF. E você vai ver também. Queda de preços deixa a gasolina mais vantajosa que o álcool em quase todo o país. Euro renova menor valor frente ao dólar desde 2002. Rússia acusa a Ucrânia de atentado que matou a filha de ultranacionalista russo e intensifica ataques. Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil em avião da FAB para a exposição. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal identifique, no prazo de 15 dias, integrantes de um grupo criado no Telegram com ameaças à corte. O magistrado atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República. De acordo com as diligências no aplicativo de mensagens, foi criado um grupo chamado Caçadores de Ratos do STF, em que foram realizadas diversas ameaças ao Supremo. A descoberta da existência do grupo foi realizada durante as investigações contra Ivan Rejane, que, em vídeos compartilhados nas redes sociais, ameaçou caçar os magistrados. A PGR apontou que a Polícia Federal apresentou o relatório final sobre o caso, citou a existência do grupo com 159 membros, mas não identificou os membros do espaço. A autoridade policial indiciou o investigado pelo cometimento do crime de associação criminosa. E o candidato Daniel Silveira atacou neste domingo pelas redes sociais o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. A ação ocorreu quase 10 meses após o Supremo Tribunal Federal proibir Silveira de utilizar as redes. O Supremo Tribunal Federal afirmou que as medidas cautelares que proíbem Silveira de utilizar as redes sociais permanecem válidas. O candidato, que usou o perfil da esposa durante uma live para criticar Alexandre de Moraes, disse que não está tentando driblar nenhuma decisão. Moraes foi relator do processo que condenou Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão em abril deste ano, após atacar membros da corte. A prisão foi posteriormente revogada após indulto do presidente Jair Bolsonaro. Há poucos dias, o Senado Federal aprovou o projeto de lei que definiu novas regras para o Vale Refeição e o Vale Alimentação, entre elas a opção de saque do benefício. Entenda agora na reportagem o que mais pode mudar. Quantas vezes você tentou usar seu Vale Refeição e ouviu esta resposta? Ah, não, essa bandeira a gente não aceita. Ah, mas essa frase pode estar com os dias contados, porque se as novas regras para o Vale Refeição e Alimentação entrarem em vigor, os estabelecimentos que aceitam uma bandeira terão de aceitar todas, o que será bom também para os comércios, como explica o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. É muito positivo quando você abre o mercado, quando você permite que todos os vales sejam aceitos em todos os estabelecimentos, aqueles que têm qualidade, né? Segurança dos alimentos. Portanto, é muito importante que as empresas cuidem desse aspecto. Prevê a lei isso no Ministério do Trabalho. Para o trabalhador, essa é apenas uma das mudanças que deverão entrar em vigor a partir do dia 1º de maio de 2023. Mas isso é apenas uma previsão, porque o projeto de lei aprovado no Senado no último dia 13 de agosto ainda precisa ser sancionado. E quando isso acontecer, o beneficiário também vai poder escolher a bandeira dos seus cartões e fazer a portabilidade gratuitamente. Mas, segundo o presidente da Brasel, essa novidade seria ruim para o setor de restaurantes. Isso muitas vezes se dá com assim, olha, o cliente oferece, eu te dou um 5% de bonificação, cashback, para você trocar da bandeira A para a bandeira B. Esse dinheiro acaba sendo cobrado dos restaurantes. Esses 5% viram taxas cobradas do restaurante que tem que subir o preço do seu cardápio. Com isso, não ganha o trabalhador, não ganha o restaurante
ganha apenas aquela empresa que está fazendo um papel aparentemente positivo junto ao consumidor. Outra mudança aprovada é que o trabalhador poderá sacar o valor do benefício para usar o dinheiro como bem entender. Mas isso só poderá ocorrer após 60 dias do crédito cair no cartão. Eu acredito que essa lei, depois que promulgada, vai ter um decreto regulamentando isso, estabelecendo a obrigação dessas operadoras de cartão benefício a habilitarem essa função. Elas vão ter que desenvolver uma solução que viabilize esse saque. Se não sacar o valor, o usuário só poderá usar o benefício para o pagamento de refeições e insumos em supermercados, mercearias, padarias, açougues, restaurantes ou lanchonetes, o que não é o que acontece agora. Algumas operadoras recentes que passaram a concorrer com essas tradicionais, elas trabalham com um cartão benefício que ele engloba o VA, ele engloba o VR e ele pode ser também utilizado na função crédito. Então, com base nessa brecha, algumas pessoas acabavam valendo-se dessa funcionalidade para passar academia, para pagar serviço de streaming e acabava desvirtuando um pouco essa finalidade do Vale Refeição e do Vale Alimentação. Para os estabelecimentos comerciais, essa regra garante que o benefício concedido por empresas para a alimentação seja realmente usado para manter esse setor. A MP 011 que o governo federal implanta para corrigir os vales-refeições é importantíssima, porque ela deixa claro o espírito da lei, que é direcionar esses recursos para a alimentação do trabalhador, que acaba favorecendo o pequeno negócio de bares e restaurantes, porque é um dinheiro que circula por aqui. A empresa de cartão que permitir que o trabalhador use o auxílio para serviços e produtos que não sejam do gênero alimentício será punida. E também sofrerá punição se oferecer descontos de taxas na hora da contratação das companhias que fornecem aos funcionários o auxílio alimentação. Uma prática que até as novas regras entrarem em vigor é permitida. Essa medida virando lei, a gente entende que mesmo tendo algumas tributações, tá? Ainda há vantagens para adesão desses benefícios nos cartões. Então, as empresas têm vários benefícios e está aderindo aos cartões, aos benefícios, a todos esses processos, independente dessa lei ter saído agora, tá? O governo entende que o modo aplicado até aqui fazia com que a refeição do trabalhador ficasse mais cara, porque a taxa descontada do empregador, no final, acabava sendo cobrada do estabelecimento, que repassava o gasto ao consumidor. Mas, segundo o presidente da Brasel, a mudança não significa que o usuário do benefício passará a pagar menos. O consumidor não ganha, vários restaurantes não ganham e ganha a grande empresa que comercializa o voucher. De qualquer forma, as empresas que insistirem nas práticas vetadas deverão pagar multa de R$5.000 a R$50.000 e o dobro será cobrado em caso de reincidência. Ainda assim, quem trabalha com benefícios avalia de forma positiva as mudanças que estão por vir. Nós teremos que criar líderes para cuidar de pessoas, porque pessoas trazem resultados. Então, os benefícios, ele é este cuidado, né? Ele é essa segurança que a empresa vai trazendo para os colaboradores e, com certeza, os resultados serão garantidos. Uma criança morreu hoje depois de cair em um buraco de cerca de 8 metros de profundidade em Minas Gerais. Pedro Augusto Ferreira, de 8 anos, chegou a ser resgatado com vida após 18 horas de resgate, mas não resistiu e morreu no hospital. Segundo os bombeiros, ele foi resgatado com baixo nível de consciência e a suspeita é de parada cardiorrespiratória como causa da morte. O acidente aconteceu na tarde de domingo em Carmo do Paranaíba, quando o menino brincava com a prima. De acordo com a corporação, o buraco fazia parte de uma obra e é possível de que o acidente tenha acontecido por falta de sinalização no local. A operação de resgate começou por volta das 5 horas da tarde do domingo e chegou ao fim às 10 horas da manhã de hoje. O Brasil já é o terceiro país com mais casos de varíola dos macacos do mundo, segundo o Ministério da Saúde. Com 3.788 casos da doença até ontem, o país superou o Reino Unido e a Alemanha, respectivamente.
Segundo o boletim mais recente do Ministério da Saúde, outros 4.175 casos são considerados suspeitos e aguardam o resultado do exame RT-PCR para confirmar ou descartar a doença. Na sexta-feira, dia 19, a Anvisa autorizou a importação de medicamentos e vacinas contra a doença, ainda sem registro no Brasil, mas já aprovados em outros países. A resposta deve sair em até 7 dias úteis. Os Estados Unidos estão no topo, com 14.594 casos até agora, seguido pela Espanha, com 5.792 pacientes infectados. A principal forma de transmissão ocorre por contato direto de pessoa para pessoa, através da pele, secreções e exposição próxima e prolongada com gotículas e outras secreções respiratórias. Úlceras, lesões ou feridas na boca também podem ser infectantes, o que significa que o vírus pode ser transmitido por meio da saliva. A infecção também pode ocorrer no contato com objetos recentemente contaminados, como roupas, toalhas, roupas de cama ou objetos como utensílios e pratos. Nos casos de resultado positivo do teste, o isolamento formal de 7 dias pode não ser suficiente para evitar a transmissão do vírus. O Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha de prevenção contra a doença após o crivo do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Edson Fachin autorizou a veiculação de peças publicitárias do governo federal sobre o tema até o dia 30 de agosto. Todos os conteúdos da campanha devem ser veiculados em uma página específica sobre a varíola dos macacos. E você vai ver ainda nesta edição, euro renova menor valor frente ao dólar desde 2002. E ainda, coração de Dom Pedro I chega ao Brasil em avião da FAB para a exposição. Os detalhes você confere em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. E para você de casa também, uma ótima noite e boa semana. Eu começo com a notícia sobre tecnologia. A 5ª geração de internet móvel, sinal 5G, foi ativada nesta segunda-feira na cidade do Rio de Janeiro. E a partir de hoje, a cidade do Rio passa a contar com um sinal de telefonia 5G, a internet móvel de 5ª geração, que trafega em uma frequência muito à frente das outras já existentes. A velocidade chega a ser até 100 vezes maior do que a atual, a 4G. Isso facilita muito, por exemplo, a baixar filmes em segundos, além de maior investimento digital como a ampliação de casas inteligentes e integração no metaverso, universo online que combina diversos ambientes virtuais com maior interação em plataformas de videogames e jogos. Mas para se beneficiar do novo serviço, é preciso dispor de aparelhos compatíveis com a tecnologia 5G. E a Polícia Federal apreende cerca de 890 quilos de entorpecentes na Via Dutra, no Rio de Janeiro. Neste fim de semana, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 40 anos que transportava 890 quilos de maconha no interior da cabine da carreta que dirigia. O entorpecente tinha como destino comunidades do Rio de Janeiro. A abordagem realizada por policiais federais contou com o apoio do cão farejador Apolo e ocorreu em um posto de combustíveis localizado às margens da rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia. O preso, o veículo e a droga foram encaminhados à superintendência da PF na Praça Mauá para lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão. E vamos de saúde? 61 mil doses são aplicadas no dia D de vacinação na cidade do Rio. Mais de 143 mil doses de imunizante aplicadas no Rio de Janeiro. Até o dia 9 de setembro, crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos podem participar das campanhas de vacinação contra a poliomielite e a multivacinação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a meta é reforçar a proteção contra a paralisia infantil e atualizar a caderneta de vacinação de mais de 1 milhão de crianças e adolescentes. Maria Alice, eu fico por aqui. Até amanhã com mais notícias.
Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. O preço da gasolina caiu ao menor valor desde março. O levantamento semanal da ANP mostrou que o valor teve uma redução de 1,8%. A queda de preços deixou a gasolina mais vantajosa que o álcool em quase todo o país. Das 430 cidades com dados colhidos pela ANP, em apenas 28 é vantagem abastecer com álcool. A Agência Nacional do Petróleo informou que os preços da gasolina, do diesel e do etanol voltaram a recuar nos postos de combustíveis na semana passada. De acordo com o levantamento semanal da ANP, o valor médio do litro da gasolina caiu de R$ 5,50 para R$ 5,40, uma diminuição de 1,8%. Esse é o menor patamar desde a semana encerrada em 6 de março do ano passado, a R$ 5,29 o litro. Segundo a agência, esse foi o 8º recuo seguido do preço da gasolina. O valor médio do litro do diesel passou de R$ 7,22 para R$ 7,05, uma redução de 2,4%. É o preço mais baixo desde a semana encerrada em 18 de junho. Já o preço médio do etanol passou de R$ 4,05 para R$ 3,98, uma queda de 1,7%. A redução dos combustíveis sente o efeito da limitação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em até 18%. Além disso, a Petrobras tem promovido sucessivos cortes nos preços de venda da gasolina e do diesel para as refinarias. Nesta semana, por exemplo, a estatal reduziu o preço da gasolina vendida às distribuidoras em 4,85%. O preço do litro passou de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro. 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam negativados em julho de 2022. Os dados da inadimplência no país foram divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. 63.300.000 brasileiros. Esse é o número exato de endividados registrado no mês de julho aqui no país. É o maior nível em 8 anos. Com relação ao mesmo período do ano passado, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 8,7%. Entre os devedores, a maior parte tem entre 30 e 39 anos de idade, sendo praticamente metade homens e metade mulheres. Em julho, cada endividado devia, em média, pouco mais de R$ 3.600. Ao todo, havia no país quase 2.000 empresas credoras. As dívidas com bancos e as contas de água e luz foram o destaque da inadimplência em julho. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou próximo da estabilidade nesta segunda-feira, depois de subir na primeira metade da sessão e cair na segunda, atraindo vendas conforme a moeda perdeu fôlego contra divisas de commodities em meio a uma tentativa de recuperação das matérias-primas. A moeda norte-americana caiu 0,01% e encerrou o dia cotada a R$ 5,167 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em nova queda hoje, em meio a renovadas preocupações com a crise do gás na Europa, que derrubou o euro de novo abaixo da paridade ante a divisa dos Estados Unidos. O índice caiu 0,89% a 110.501 pontos. O euro voltou a ser negociado hoje abaixo de $1. A moeda europeia passou apenas alguns minutos valendo menos que a norte-americana, olha só. Isso aconteceu depois que vários diretores do Banco Central americano, o Federal Reserve, determinaram um endurecimento da política monetária. Enquanto a economia europeia enfrenta o aumento dos preços da energia que limita a margem de manobra do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra, o euro registrava queda de 0,32% a $1,0005 por volta das 7h40 no horário de Brasília. Mais cedo chegou a 0,9990 dólar.
um nível que não era registrado desde meados de julho. O euro se aproxima de sua menor cotação do ano, a 0,9952 dólar. Se a moeda única europeia for negociada abaixo deste valor, atingirá uma cotação que nunca foi registrada desde 2002, quando entrou em circulação. Nos Estados Unidos, apesar das previsões de algumas autoridades financeiras de que o FED reduziria o ritmo de aumentos, vários membros da instituição insistiram que o aumento nas taxas vai prosseguir. A Rússia acusou a Ucrânia de ter cometido o atentado que matou a filha do ideólogo ultranacionalista russo, ocorrido no sábado nos arredores de Moscou. Após o assassinato, a Ucrânia se mobiliza para uma intensificação dos bombardeios como represália. A artilharia russa bombardeou intensamente Nikopol. Segundo autoridades do governo ucraniano, mais de 40 foguetes atingiram o local hoje de madrugada. Destruíram casas, mercados, uma rodoviária e prédios públicos. Nikopol fica no centro-sul do país, à beira do rio Dnipro. Do outro lado da margem está a usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, ocupada pelos russos. As maiores potências mundiais estão preocupadas com a segurança das instalações. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teme que o assassinato da Daria Dugina, sábado à noite, nos arredores de Moscou, vire pretexto para novos ataques. Ela era a filha de Alexandre Dugin, que é apontado como o influenciador teórico de Putin e o responsável pela decisão da anexação da Ucrânia. A Rússia acusa Kiev, que nega qualquer responsabilidade pelo assassinato. Os investigadores falam em crime premeditado e estão em busca dos culpados. Faltam 90 dias para a Copa do Mundo. No Boletim Esquenta Qatar 2022 de hoje, Leonardo Félix traz curiosidades sobre o país sede da competição. Vamos conferir. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você sabia que o Qatar fica localizado na Ásia Ocidental, junto a outros países do Oriente Médio? O país é pequeno, com pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados e faz fronteira com a Arábia Saudita. Situado no nordeste da Península Arábica, ele também é banhado pelo Golfo Pérsico. Com isso, o país tem um longo deserto e um amplo litoral, cheio de praias e dunas em sua paisagem. A cultura é bastante semelhante à de outros países árabes da região, com vestimentas típicas e diversos costumes. A capital Doha é conhecida por sua modernidade, com diversos arranha-céus. A cidade é o principal centro econômico do país. Pela localização, o Qatar também conta com diversos pontos históricos e locais de interesse turístico. É isso aí, faltam 90 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E olha só, o coração de Dom Pedro I chegou hoje ao Brasil. A relíquia veio da cidade do Porto, em Portugal, e aterrissou na base aérea de Brasília. Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil de Portugal e foi coroado como o primeiro imperador. Preservado em formol por 187 anos, o coração do imperador permaneceu guardado na Igreja da Lapa, em Porto, onde pertence de fato. A relíquia, que repousa em uma caixa de vidro dentro de uma urna dourada, será recebida oficialmente nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, com honras militares, antes de ficar exposta por 17 dias no Palácio do Itamaraty. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!